Então, o contexto que nós temos agora, em 2021, são as tensões, especialmente a partir da gestão do presidente Trump, da segunda, né, gestão, e problemas que envolvem o que foi conhecido vulgarmente como o tarifaço, mas não só, que algumas questões correlatas, notas, interferência sobre instituições aqui no Brasil, e agora o recente encontro da ONU, que parece uma novela mexicana que pode terminar com um final feliz, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Para conversar sobre esse amplo espectro tão importante, e afinal nosso parceiro comercial hoje não é o maior, mas foi durante uma boa parte do século XX, mas as nossas relações têm 2 séculos, e lembrar que além da economia e política, nós temos a questão, uma relação cultural fortíssima com os Estados Unidos. Nós convidamos 3 professores para dialogar entre si, e eu colocando as questões e vocês certamente acompanhando e vão gostar. Já esteve conosco o professor Roberto Dumas, né, e que também passou pela China. Eu vou aproveitar e explorar a questão da China com o professor Roberto Dumas e agradecer que ele compareceu mais uma vez aqui ao Visão Crítica. O professor José Souza, doutor em Ciência Política e professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco. O professor, eu não me referi, mas o professor Roberto Dumas é professor do INSPER, e o professor Gustavo Macedo, também do INSPER e BMEC, professor de Economia. Bem, temos 3 professores e eu começo com a rodada com o professor Dumas. Causou surpresa ao senhor os episódios da última Assembleia Geral da ONU, no momento que é natural, o Brasil abre tradicionalmente, desde 1948, às 47, na verdade, quem conta essa história é o chanceler Saraiva Guerreiro, no seu livro de memórias. O Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, sempre e o primeiro presidente brasileiro que lá foi o João Batista Figueiredo, do qual Saraiva Guerreiro era o chanceler, em 1982. Aí criou-se uma espécie de tradição do presidente brasileiro, não é o embaixador brasileiro na ONU que fala, mas o presidente brasileiro que lá vai, como foi agora o presidente Lula, como outros presidentes já foram. Pergunto ao senhor, e o segundo a falar é o presidente norte-americano, afinal é em Nova York a sede da ONU. Causou surpresa esse encontro ou se está dando muita relevância a um mero encontro social? Veja, era óbvio que, de certa maneira, eles iam acabar se encontrando. Agora, eu acho que o mercado, ou a população, ou os agentes econômicos estão um pouco otimistas demais em relação à química que surgiu entre Lula e Trump. Por quê? Porque na conversa que eles tiveram pelo telefone, Lula deixou bem claro. Ele colocou a agenda de pedidos que ele quer. Ele não colocou a agenda, porque Trump fala, a gente conhece um pouco do psique desse pouco tempo do primeiro mandato de Trump, como é que ele pensa e como é que ele gosta de trabalhar. Ele quer que algumas coisas caiam no colo dele. Então o Lula colocou o seguinte, olha, eu quero falar sobre a Magnitsky, eu quero falar que eu tenho déficit comercial com os Estados Unidos e gostaria que abaixasse as tarifas dos 40%. Sim, mas o que você tem de troco? Então eu vejo que, de certa maneira, isso daí é interessante, abrimos um caminho, mas eu vejo também que pode ser um copo meio cheio, meio vazio. Ao invés de colocar o Scott Bessent para negociar, colocou o Marco Rubio, que é justamente a parte mais dura, a linha dura do governo Trump. É óbvio que, no final das contas, quem vai decidir sobre o que vai fazer com o Brasil ou não vai ser Trump. Mas colocar o Marco Rubio, que decidiu sobre a lei Magnitsky em relação aos membros do STF, transforma, de uma certa maneira, um encontro que talvez essa química foi um pouco exagerada. Agora fica a questão, como é que vai ser o próximo encontro? O que o Brasil tende a oferecer? Porque Trump sempre fala, eu fiz um grande negócio, mas eu quero saber o que eu vou ganhar nisso daí. E, de certa maneira, o bom, pelo menos, é que não foi colocado nada sobre aspecto de soberania. Ou seja, não falaram nada de Bolsonaro, família de Bolsonaro, ou coisa persecutória, etc. Vamos falar de terras raras, vamos falar de Big Techs, e isso é um ponto importante. Mas eu quero saber se essa química continua e o que nós temos no bolso para oferecer para Donald Trump para que essa química continue. Apesar de termos Marco Rubio. Não precisava. Talvez ele não faça nenhum problema, mas não precisava o Marco Rubio. Poderia ser muito melhor o Scott Bessent.
Professor José Souza, como dizem os mais novos, não sou eu, porque para mim a expressão match, eu lembro do tênis, mas existem outras associações dos tempos contemporâneos de aplicativo. Eu pergunto para o senhor, deu match dessa, ou é também um certo, um exagero desse encontro depois, que parecia só um encontro, normalmente casal está circulando ali, mas depois teve o telefonema e a possibilidade até de um encontro pessoal não numa data tão distante. Acho que foi só um acidente, existe possibilidade de avançar nessa conversação? Bom, muito boa noite, Vila, obrigado pelo convite, cumprimento o Dumas e o Gustavo Macedo, cumprimento também a audiência da Jovem Pan. Desculpa, acabei respondendo de uma vez. Estamos cumprimentados. Olha, se a gente pegar o cenário de 3 meses atrás, a gente tinha uma relutância importante dos Estados Unidos em até sentar para negociação. Então, a gente observa a forma de fazer política do Donald Trump é bastante peculiar, para dizer o mínimo. Eu me lembro no primeiro termo dele no governo, ele meio que inaugurou a política externa pelo Twitter. E naquele episódio, a bola da vez era a Coreia do Norte. Então ele lançava determinadas declarações no Twitter sobre a Coreia do Norte, e os analistas corriam para entender o que estava acontecendo, se o que ele estava falando no Twitter era uma diretriz de política externa ou se era algo, uma bravata, por assim dizer. Sim. Então, me lembro também de dizer, na época que ele assumiu o governo dos Estados Unidos, né, da mesma forma que o Obama não fez tudo o que a gente esperava, o Trump não vai fazer tudo o que a gente teme. Mas, de fato, ele avançou em várias agendas que eram polêmicas e que demonstraram aí uma disposição para mudar as peças no tabuleiro do sistema internacional de uma maneira bastante significativa. E ele continua dessa forma, né? Então, sempre ele dá, vamos dizer assim, um cavalo de pau para um lado ou para o outro, recua em certas decisões e depois avança novamente. Então, é um movimento que os outros atores estão sempre esperando uma mudança brusca, uma mudança drástica, e mesmo que ele tenha que retomar algo que ele tinha dito ao contrário momentos antes, momentos que eu digo semanas, meses e assim por diante. Então, essa disposição anterior de não negociar muda com esse encontro, e eu acho que é uma mudança significativa. Então, de não sentar para negociar e agora estar negociando, agora a gente precisa ver qual é essa pauta. A gente está falando de uma pauta aí de 2024, o comércio entre os dois países, de entre 80 e 90 bilhões de dólares. Não é pouca coisa, né? Então, a gente entende que a política ela é feita com interesses, ela é feita com narrativas, ela é feita com ideologia, ela é feita com bravatas, mas também existe um substrato concreto. E esses setores produtivos, essa troca que é deficitária para o lado do Brasil, que em raros momentos o Brasil consegue um superávit comercial com os Estados Unidos. Esse substrato concreto, ele mobiliza setores, ele mobiliza empregos, ele mobiliza renda, e isso é importante para os Estados Unidos, isso é importante para o Trump, e ele sabe disso. Portanto, esse direcionamento para a negociação eu vejo como positivo, eu vejo como uma situação que o Brasil pode e deve manobrar, independente de quem necessariamente esteja à mesa. Eu acho que as personalidades também contam na política, mas acho que abre-se uma oportunidade para o Brasil. Vai depender muito também do que a gente tem para colocar. Mas eu vejo que abre uma oportunidade para o Brasil, e o Brasil, tradicionalmente, tem uma diplomacia desenvolta.
A gente passou um tempo obscuro recentemente, um alinhamento automático que não dava nenhum tipo de contrapartida para o Brasil, e isso foi problemático, mas acho que dá para fazer uma retomada e ao mesmo tempo que o Brasil também está diversificando, inclusive nesses 3 meses, a sua pauta comercial com outros lugares, né? Então, entendo que abre-se uma oportunidade e aí a gente vai ver como que essa negociação vai se desdobrar. E eu acho que vale dizer também que quando a gente vai falar do tarifaço, o Brasil não é o principal objeto que está na mira dos Estados Unidos em relação a essa política.